Oi gente, tudo bem? No vídeo passado a gente bateu um papo sobre como o avanço tecnológico vem impactando nas profissões de hoje e do futuro. E aí deixamos uma pergunta no final do vídeo. Então, como que eu posso me preparar para esse novo mercado de trabalho, já que essas mudanças estão acontecendo tão rapidamente? E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. E para chegarmos até lá, vamos começar falando sobre Howard Gardner. Howard Gardner é um psicólogo que trabalha com educação e está ligado com a Universidade de Harvard. E na década de 80, ele criou, ele desenvolveu uma teoria chamada múltiplas inteligências. Bonito isso, né? E que na época eram 7. 7 inteligências. E balançou, abalou a área da educação e da psicologia da época. E como tudo que evolui, na década de 90 ele adicionou mais 2 e nós vamos passar rapidamente... Mais 2 inteligências. E nós vamos passar rapidamente por todas essas 9 inteligências. Começando pela inteligência lógico-matemática, que é a capacidade de você processar números e raciocinar de forma lógica. Lidar bem com os números. Se a gente pudesse pegar 2 profissões como exemplo, a gente falaria sobre engenheiros e matemáticos, por exemplo. Só que lembre-se que nós também trabalhamos com lógica e poderemos trazer até um personagem, o Sherlock Holmes também utiliza muito dessa inteligência lógico-matemática. E a segunda inteligência é espacial visual. É a capacidade de você imaginar coisas em 2D, 3D, conseguir compreender a relação tempo e espaço. E se nós pudermos pegar uma profissão que trabalhe com isso... Designer é uma delas. E um jogador de xadrez. Porque ele sempre tem que pensar em todo o panorama do jogo. Estratégica 3D, né? 3D, exatamente. E a terceira inteligência é a linguística verbal. A capacidade de você conseguir utilizar palavras tanto de forma falada quanto de forma escrita. Então, se a gente pensar sobre isso, a gente falaria sobre, por exemplo, um escritor, um poeta, um palestrante, um orador. Perfeito. A quarta inteligência é corporal motora, tá? É a capacidade de você ter a consciência corporal e utilizar o seu corpo. E nessa profissão entram dançarinos, atores, bailarinos, que já se encaixariam em dançarinos, atletas, né? Sim, atletas. Jogadores de futebol, de vôlei, um próprio atleta de atletismo. E aí nós temos a quinta inteligência, inteligência musical. E é a capacidade de você se dar bem com os sons, tanto de forma cantada, quanto de você conseguir tocar instrumentos, né? Ou seja, então aí nós temos os cantores, os instrumentistas, os músicos, compositores, maestros. Essa seria uma inteligência musical. Exatamente. A sexta inteligência é inteligência interpessoal. É a capacidade de você se relacionar com outras pessoas, de você ter empatia. E nessa categoria se encaixam os psicólogos, coaches, grandes líderes. Exatamente. E a sétima é inteligência intrapessoal. É a capacidade de autoconhecimento, como nós estávamos até falando, né? De mergulhar para dentro de si, de saber lidar com as suas emoções, com os seus medos, gerenciar estresse. Se a gente fosse fazer uma analogia, eu diria que são pessoas que têm uma grande inteligência emocional, né? E essa aí não se encaixa numa profissão exatamente, porque na verdade ela é bem-vinda em qualquer profissão. E sendo assim, ela deveria ser mais comum, mas não. É uma das inteligências mais raras. E a oitava inteligência é a inteligência naturalista. Que foi uma das inteligências que ele pensou depois que ele tinha criado as 7 primeiras, certo? Exatamente. E essa inteligência é a capacidade de conexão com a natureza, de você compreender os seus fenômenos. Se a gente for pensar em profissões que se encaixam nisso, falaríamos em biólogos, geólogos, oceanógrafos. Deve ser isso, que trabalha com oceanografia. Certo. E a nona inteligência, inteligência existencial. É a capacidade de você refletir sobre a sua existência. E de se conectar com algo maior. É algo que não é palpável. Algo que não é palpável.
E falando dessas profissões, nós teríamos os filósofos, os líderes espirituais, teólogos. Então, essas 9 inteligências vieram para abalar, né? Para confrontar o que eles acreditavam na época, que era... tal do QI. O tal da inteligência do QI. Nós todos éramos, na época, né, avaliados por um teste chamado teste de QI, que dizia se você era inteligente ou não tão inteligente assim. Então acabavam classificando a gente nessas duas caixas. E é importante falar que o teste de QI, ele avaliava somente 3 inteligências. Apenas 3 inteligências, que são elas: a lógico-matemática, a espacial-visual e a linguística verbal. Ou seja, pense só, como nós falamos no vídeo anterior em relação ao computador, a inteligência artificial, vindo para fazer o que nós fazemos hoje nas nossas profissões. Então o computador ele foi criado primeiramente para processar dados e números. Então a inteligência matemática dele é muito mais rápida do que... Então a lógico-matemática o computador tem... Muito mais rápido e eficiente do que nós, certo? Nós muitas vezes nos utilizamos... Muito mais inteligente. Pode dizer, uma simples calculadora já é um computador. Se nós formos utilizar o exemplo da espacial visual, pense só no Google Self-Driving Car. Por que a inteligência... Bonito nome. Por que a inteligência espacial dele é maior do que a nossa? Porque ele tem satélites ligados com ele. Então ele já sabe o que vai acontecer 2, 3 ruas à frente. Perceba. Aí não dá para competir com o computador nesse tipo de inteligência. Não dá para competir. Uhum. E a que talvez ainda seja menos desenvolvida, que é a linguística verbal. A menos desenvolvida para a inteligência artificial. Essa nós temos melhor desenvolvida. Isso, essa por enquanto nós ainda temos melhor desenvolvida. Mas pensando que nós já falamos que já existe um advogado de inteligência artificial que escreve petições iniciais. E nós também temos a inteligência artificial escrevendo textos para blog. Sabia disso, Fê? Sabia. Você contrata, inclusive. Você contrata e ele já escreve um texto padrão com os caracteres necessários para o seu texto ficar bem ranqueado no Google. E todas as nossas profissões hoje, né, todas não, a maior parte delas, tanto que nós aprendemos em faculdade quanto nas profissões dentro das empresas, elas são embasadas nessas 3 inteligências. E o computador faz e fará ainda melhor do que nós no futuro. E respondendo à pergunta que nós deixamos lá no início, como que eu faço para me diferenciar no mercado de trabalho do futuro? E aí temos uma ótima notícia para você. Qual é o grande diferencial do ser humano do futuro? É o próprio ser humano. Então são as nossas características que são únicas e inatas como gente, né? É que vão fazer toda a diferença nas profissões do futuro. Então pegue essas inteligências. Dissemos que lá pelo teste do QI eram 3, né? A linguística, a matemática e a espacial. E que o computador faz melhor que a gente. A linguística, lembre-se que nós ainda temos a nossa capacidade... Estamos à frente e sempre estaremos. A capacidade de sentir e de criar. E aí você vai pegar as outras, a corporal, a musical, a interpessoal, a intrapessoal, a naturalista e a existencial. Isso ninguém vai tirar de nós. E aí, como nós falamos, que o diferencial é o ser humano, qual é o seu talento, qual é o seu propósito de vida? Você vai poder escolher... dentre as suas habilidades, juntar e unir com essas inteligências. Ninguém te define por QI mais. As suas inteligências, elas são muito mais importantes, essas inteligências sensíveis, elas são muito mais importantes do que qualquer outra coisa. E é isso que te diferencia como ser humano, como profissional. Então, quando você decidir escolher e colocar em prática o seu talento, o seu dom, você vai se diferenciar no futuro. E aí vai uma dica para você, tá? Pense em trabalhar muito bem 2 dessas inteligências, que é a interpessoal e a intrapessoal. Essas 2 inteligências, como a gente falou quando a gente estava descrevendo, elas são extremamente importantes em qualquer profissão e para você poder se relacionar consigo mesmo e com o mundo. Pense só na interpessoal. No futuro, os robôs vão estar trabalhando diretamente em algumas profissões. E o que vai fazer a diferença é a sua capacidade de comunicação, de empatia, de se colocar no lugar da outra pessoa. Ou seja, o ser humano é a diferença. A sua conexão de ser humano para ser humano.
E falando da intrapessoal, quanto mais autoconhecimento, quanto mais inteligência emocional, quanto mais você aprender a gerir os seus hábitos, você será um profissional que irá se diferenciar no mercado de trabalho. Muito mais capacitado. Bom, e depois de todas essas informações, eu acho que agora dá para refletir melhor sobre as suas escolhas e principalmente sobre o quão importante é estar conectado com a sua verdade para o futuro das profissões também. Gratidão e até a próxima.